pessoal? Hoje então a gente está comemorando o início do mês da Escola Bíblica. Se está no calendário batista, da Convenção Batista Brasileira, o mês de abril, ele é o mês que relembra então a importância da Escola Bíblica para nós, né? E não dá para a gente falar sobre Escola Bíblica sem a gente saber como é que isso apareceu, como é que surgiu tudo isso, né? Então, vamos falar um pouquinho de história, mas de uma maneira bem descontraída, não vai ser chato não. No século XVIII, a Revolução Industrial permitiu à Inglaterra vender produtos industrializados para o mundo todo. E era uma época que as empresas estavam buscando muito lucro, né? E só o lucro em detrimento do trabalhador, né? Era uma época que, ao mesmo tempo em que a Inglaterra se transformava no país mais rico do mundo, era também um país em que os trabalhadores viviam um padrão de vida horroroso, um padrão de vida lastimável, né? E por isso as famílias viviam em condições miseráveis na maioria dos casos, né? E o pior acontecia nessa época com as crianças inglesas, porque, para você ter noção, as crianças, era tanta a demanda de mão de obra que as crianças que já estavam com alguma pequena capacidade de entendimento, antes mesmo de entrar na adolescência, já estavam indo trabalhar nas minas, já estavam indo trabalhar nas fábricas. Eles trabalhavam de segunda-feira até o sábado, de manhã até a noite, por longas horas, tratadas como se fossem adultos com condição braçal para fazer tudo aquilo ali, né? E as crianças que não estavam trabalhando nas minas nem nas fábricas, essas viviam pelas favelas pedindo esmolas, não frequentavam escolas. Escola era uma coisa reservada para crianças de famílias nobres, para crianças que tinham a família, que eram herdeiras, né, de famílias ricas, né? Então você já conclui que o analfabetismo nessa época do século XVIII era muito grande, o índice era muito grande entre os ingleses, principalmente, é claro, entre aqueles que trabalhavam, as mulheres e as crianças também. E aí, numa condição como essa, qualquer coisinha que você faz em benefício da educação já muda todo o cenário, né? Qualquer coisinha que você faz em prol de melhorar os índices da educação das crianças inglesas ia aparecer bastante. E aí chega as iniciativas de escola bíblica. Em 1769, uma mocinha de 26 anos chamada Hannah Ball, essa mulher então que era uma membro da igreja metodista, que era pastoreada pelo tão conhecido John Wesley. Essa mulher então, Hannah Ball, ela cria a primeira classe de EBD para crianças na sua cidade, para crianças que trabalhavam nas fazendas da cidade de High Wycombe. E aí ela dava aula de religião para essas crianças antes dos cultos de domingo, porque era o único dia que essas crianças tinham livre, porque trabalhavam de segunda-feira até sábado, né? E nas segundas-feiras, à noite, Hannah Ball ela ensinava as crianças a ler e a escrever. E esse trabalho, né, foi muito difícil para ela nesse início, tanto que ela registrou no seu diário o seguinte: eles, as crianças, eles são uma pequena companhia selvagem, mas parecem dispostos a ser instruídos. Eu trabalho entre eles desejando sinceramente promover o interesse de Cristo. Ela teve essa iniciativa, mas essa iniciativa era muito modesta, essa iniciativa era limitada a essa cidade de High Wycombe. Então era preciso levar esse trabalho que ela fez, da EBD, né, do que vai ser chamado de EBD um pouquinho depois, levar de High Wycombe para o mundo todo. E aí, em 1780, 11 anos depois dessa iniciativa da Hannah Ball, uma jornalista da cidade de Gloucester, chamado Robert Hakes, ele teve a ideia então que ia mudar o destino das crianças, não só de Gloucester inicialmente, depois para Londres e do mundo todo. Ele decide então oferecer para as crianças nos domingos, que era o único dia de descanso que ela tinha, educação bem programada, bem planejada. E aí, logo de início, Robert Hakes consegue reunir 100 crianças. Ele adota a Bíblia como livro didático base para essa educação e oferece também não só o ensino bíblico, mas também ensino de não só instrução religiosa, mas também aulas de leitura, aulas de escrita, porque eles não sabiam ler, não sabiam escrever, aulas de aritmética, de história e de educação moral e cívica. E aí estava Robert Hakes fazendo o papel do Estado não
como fazia naquela ocasião. Ele registrou tudo com as seguintes palavras: as crianças deveriam chegar depois das 10 da manhã e ficar até o meio-dia. Então elas deveriam ir para casa e retornar a 1 hora. E depois de ler uma lição, elas deveriam ser conduzidas à igreja. Depois da igreja, elas deveriam ser empregadas na repetição do catecismo até depois das 5. E então dispensadas, com uma ordem para ir para casa sem fazer barulho. Essa coisa que sem fazer barulho tem uma explicação, porque muitos membros da igreja do Robert Hakes ali em Gloucester estavam reclamando que as crianças eram muito barulhentas, que eram as crianças que vinham da favela, e as crianças, por conta disso, cheiravam mal, traziam inconvenientes para a igreja. Ele teve que vencer todos esses desafios no início, e logo os resultados começaram a aparecer, dessa EBD. Tanto que a taxa de criminalidade na cidade de Gloucester começou a cair progressivamente, e 12 anos depois que começou esse funcionamento da EBD ali em Gloucester, no ano 1792, nenhum crime, uma cidade que era considerada muito violenta, nenhum crime foi julgado pelo tribunal de Gloucester. E aí a EBD começa então a ganhar apoio, a se espalhar rapidamente. 18 anos depois do seu início, em 1798, já tinha mais de 300 mil crianças inscritas na EBD em toda a Inglaterra. 50 anos depois, em 1831, 1.250.000 crianças inglesas estavam inscritas na EBD. Isso era um número muito significativo, porque representava 1/4 da população inglesa. E em 1910, já agora no século passado, 150 anos depois do início da EBD, 5.500.000 crianças inglesas estavam na EBD. E aí, a partir daí, as outras denominações começaram a olhar aquilo e ver que isso poderia, então, fazer parte da programação do culto da igreja, não só para crianças, mas para todas as fases etárias, da infância à idade adulta. E aí foi desse jeito que a EBD começou a se espalhar e chegou aqui no Brasil durante o período colonial do século XIX. Aqui a igreja congregacional mandava muitos missionários estrangeiros virem para o Brasil. E um desses missionários, um casal escocês, era muito dedicado, era o pastor e médico Robert Cady, e a esposa dele, uma musicista, Sarah Cady, que tinham acabado de fazer um trabalho maravilhoso, um trabalho missionário maravilhoso na Ilha da Madeira, uma ilha que era de posse de Portugal, e ali, por conta desse trabalho missionário lá, eles falavam muito bem o português. Eles então começam a sofrer uma perseguição religiosa muito severa dos católicos da Ilha da Madeira, e vêm então para o Brasil enviados pela Igreja Congregacional. E aqui eles são recebidos pelo próprio imperador Pedro II, na cidade imperial de Petrópolis, em maio de 1855. Eles alugam uma casa de um grande nobre residente de Petrópolis, e ali na casa deles eles começam o culto. Começa então oferecendo um culto e um estudo bíblico para as pessoas como todo. Mas o Robert Hake e a Sarah Hake mal estavam sabendo que aquele trabalho que eles fazem ali, eu estou falando de 1855, antes da Igreja Batista ser implantada aqui no Brasil, a data de implantação da Igreja Batista é 1874, antes de então, esse trabalho que eles fazem na casa deles vai ser o berço do nascimento, o nascimento da Igreja Congregacional aqui no Brasil. E aí, eles em 19 de agosto de 55, agosto é o quê? Maio, junho, julho, agosto, 3 meses depois de terem chegado aqui, eles então iniciam a primeira escola bíblica com classe para crianças e classe para adultos, e essa, 19 de agosto de 1855, é a data de nascimento da escola bíblica aqui no Brasil. Tinha tido até uma iniciativa anterior, 20 anos antes, em 1836, aqui no Rio, com um pastor metodista chamado Justin, como falou, Justin, eu lembrei do Bíblia, mas não é Justin Spalding, Só que esse camarada só falava alemão, então ele fez a escola bíblica só para crianças alemãs e no idioma alemão. A escola bíblica feita em português para crianças brasileiras
foi feito pelo Robert e Sarah Cale, né, em 1855. Eles começam então essa classe com crianças e adultos, e aí, 250 anos depois, estamos nós aqui, 250 anos depois do trabalho feito por Hannah Ball, né, estamos aqui comemorando 170 anos de EBD aqui no Brasil. E aí fica para nós uma pergunta, né, para que isso tudo? Né? Que importância tem a escola bíblica dominical no tempo de hoje? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, então, no livro de Provérbios, e a gente vai ver isso, vai ver 3 benefícios da escola bíblica para a igreja. Né? Provérbios capítulo 2. Está exposto ali também. Eu convido você a ficar de pé em reverência a Deus e a palavra que Ele graciosamente deixou para nós. A gente lê juntos Provérbios capítulo 2, está aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, versículos 1 a 5. Provérbios 2, 1 a 5. Está exposto aqui, vamos ler juntos? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela liberdade de culto que temos, de podermos estudar livremente a tua palavra. Obrigado, meu querido Deus, por essa igreja que tanto valoriza a escola bíblica e nos permite esse instrumento para que possamos compreender a tua palavra, Pai. Ilumina-nos com o teu Santo Espírito para que possamos aplicar isso à nossa própria vida e verificar aquilo que precisa ser modificado na vida de cada um de nós. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Então vamos primeiro entender esse texto de Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 5, que ele é muito importante. Salomão então escreve esse texto mostrando um conselho sábio que um pai amoroso dá para o seu filho, um conselho que um chefe de família que tem um coração bom e honesto deixa para a sua família. Então aqui Provérbios 2, 1 a 5, ele quer destacar para nós algumas coisas, mas o mais importante para que a gente seja sucinto é Provérbios 2, 1 a 5, mostrando para nós que nós podemos prejudicar a palavra de Deus que tenta ser implantada no nosso coração. Isso fica muito claro e você pode perguntar, pô, pastor, como assim? É fácil de entender, veja bem, a atitude da nossa mente, ela pode ser um obstáculo ao poder transformador do Evangelho, ao poder transformador da palavra de Deus em nós. Aí você continua perguntando, pô, pastor, como assim? Né? Se a nossa mente estiver voltada em qualquer direção, se a nossa mente estiver voltada na direção de algo que possa notoriamente parecer bom e honesto, ou então na direção de algo que escancaradamente é mal, é ruim, se a nossa mente estiver voltada em qualquer direção, mas vendo as coisas desse mundo sem a perspectiva bíblica, sem os olhos da Bíblia, vendo as coisas deste mundo sem a cosmovisão cristã, eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, analisando esse mundo sem ser da maneira que Deus vê, a nossa interpretação de tudo que acontece no mundo, ela vai estar sempre contaminada pelo pecado. Essa interpretação ela não vai ser a expressão da fiel verdade daquilo que está acontecendo. E é por isso que Salomão, nesse texto de Provérbios 2, 1 a 5, ele faz 4 ressalvas para nós, e essas ressalvas, elas estão começando sempre com a palavra se. Me permitam ler esse livro agora aqui na Nova Almeida. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, é a primeira ressalva. Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se você buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, ou seja, se você aprender o conhecimento que Deus está revelando na Bíblia, e se você passar a ver as coisas desse mundo a partir da perspectiva da cosmovisão cristã, aí sim, vem o versículo 5, aí sim você vai entender o temor do Senhor e você vai achar o conhecimento de Deus, o que Deus
pensa sobre tudo aquilo que está acontecendo. São ressalvas, são condicionantes que Salomão coloca para nós diante da palavra de Deus. Então, passa pela cosmovisão cristã. É importante que eu entenda que eu tenho que ver o mundo pela visão de mundo, cosmo é mundo, visão de mundo cristã. E aí você pode perguntar, tá bom, qual é a diferença entre a cosmovisão comum e a cosmovisão cristã? Vamos lá, Rani, põe para mim aí, por favor. A cosmovisão comum, ela tenta, se eu estou falando de escola bíblica, eu vou falar de educação. Então, a educação clássica me ensinar que as coisas são vistas e ensinadas para mim, tudo que é relativo às ciências naturais, né, a biologia, né, as ciências sociais, a história, a geografia, a educação moral e cívica, as ciências exatas, a matemática, a física, a química, né, a comunicação, tudo isso é visto de uma maneira compartimentada. E aí eu pergunto, dentre as outras duas formas, como tem que ser a educação cristã? Tem que acrescentar nesse primeiro modelo aqui a Bíblia, ou a Bíblia tem que ser o óculos pelo qual eu tenho que ver todas as coisas? Né? Você conclui então, notoriamente, que essa cosmovisão cristã, essa educação cristã, ela tem que acontecer com a Bíblia sendo o óculos de todas as coisas. E nesse livro de Educação Cristã, do Francisco Solano Portela Neto, é um presbiteriano, é um presbítero lá de São Paulo, ele vai dizer o seguinte, que essa palavra cosmovisão, essa visão de mundo, ela é melhor sintetizada pela palavra Weltanschauung, passa por favor aí, que é cosmovisão em alemão, né, visão de mundo em alemão, que tem uma explicação que difere um pouquinho daquilo que nós pensamos, porque essa palavra Weltanschauung, ela engloba todos os valores, todas as crenças e todas as percepções que nós temos. Então, com isso, se o seu alvo é fazer da integralidade do seu ser, de todo o seu ser, de corpo, alma e espírito, ou seja, os seus sentidos de visão, audição, olfato, paladar, tato, né? Seu corpo, as suas emoções, que são a alma, e o seu intelecto, que é o seu espírito, ou como diz essa palavra Weltanschauung, né? Cosmovisão, tudo aquilo que vai gerar os seus valores, as suas crenças e as suas percepções, né? O teu alvo tem que fazer essa integralidade ser direcionada a partir da Bíblia, a partir do conhecimento de Deus, a partir daquilo que Deus revelou sobre ele na Bíblia, a partir daquilo que Deus revelou sobre a criação dele como um todo na Bíblia. Tem muita gente que frequenta a EBD há anos, mas você não vê diferença na vida desse crente. Por que com alguns é assim, pastor? Porque na integralidade dessa pessoa, corpo, alma e espírito, alguma parte ficou de fora, alguma parte não é governada pela cosmovisão cristã. Então é preciso que a Bíblia governe todo o seu ser, que a Bíblia domine todo você. Não tem mudança em determinadas pessoas, porque os valores, as crenças e as percepções não foram governados pela cosmovisão cristã. E é o que alguns autores vão muito bem definir essas pessoas como crente carnal. Você deve já ter ouvido essa palavra, né? Aquele crente que toma muito das suas decisões na vida baseado na vontade da carne, né? O crente que toma muitas decisões na vida baseado na sabedoria humana, que Tiago vai dizer em Tiago 3,15 que ela é terrena, demoníaca e animal. É o crente que é dominado pelos prazeres mundanos, é dominado pelo amor às coisas desse mundo, pelo mundanismo, né? É um pouco do que o autor bíblico John MacArthur vai falar sobre crente sensual. É o crente que é regido pelas sensações, é o crente que é regido pelas emoções, pelo arrepio de pele. É o crente que sabe que Deus está falando com ele só quando dá o arrepio da pele, quando sente aquele frio na espinha, né? Se a mensagem do sermão arrepiou a pele dele e fez ele chorar, agora sim Deus falou comigo. A mensagem vai ser boa, vai ser realmente vindo a mensagem de Deus quando eu sinto alguma coisa, eu preciso sentir.
né? Aí o pastor é bom, aí ele é um profetão de Deus. Se me arrepiar, para o crente sensual, pouco importa aquilo que está sendo pregado no púlpito, se é Bíblia ou não, né? Para o crente sensual, pregar psicologia, pregar autoajuda, pregar psicanálise, pregar coaching, pregar liderança corporativa, ou pregar Bíblia, tanto faz, para ele é tudo a mesma coisa, né? Basta falar profundamente ao coração enganoso e corrupto dele e tá beleza, né? A gente vive esse tempo, a gente vive tempos em que pregadores que nos confrontam com o pecado, como ouvir qualquer coisa que fala ao coração, né? Se o louvor é um louvor que faz a pele arrepiar, esse louvor realmente chegou lá no trono de Deus e ele recebeu aquele louvor, né? Para o crente sensual, a worship, né? A adoração em inglês, como a gente ouviu falar hoje, a worship, ela é boa se arrepiar a pele. Se tiver luzes, então, uma fumacinha saindo do lado, opa, que worship bacana, que church legal que eu estou vivendo no tempo de hoje, né? Arrepia a pele, e aí, o que importa para ele, se está sendo entronizado Deus, se está sendo entronizado o pecado, se está sendo entronizado o homem, né? O crente sensual é tudo a mesma coisa. Se massagear o meu coração e fazer eu sair da igreja meio-dia radiante, feliz, né? Pô, que igreja bacana, que palavra legal, isso aí tem realmente me edificado, né? Mas a pessoa não é confrontada com seus pecados, a pessoa não muda suas opiniões de acordo com a perspectiva de Deus, não tem mudança de mente, não tem metanoia, como Paulo fala em Romanos 12, né? Ela continua cada vez mais abraçada com o seu pecado, e talvez o senhorio dela não seja de Jesus, mas seja o senhorio do pecado. Na verdade, esse crente deveria ter a integralidade do ser dele sendo modificada de graça em graça, de glória em glória, de desafio em desafio pela cosmovisão cristã. Na verdade, ele tinha que ter os valores, as crenças, as percepções governados pela Velto Chanchundo, pela cosmovisão cristã, para só assim o conhecimento da Bíblia fazer diferença na vida desse crente, e somente desse jeito, não tem outro jeito, só assim esse crente entender o versículo 5 de Provérbios 2, 1 a 5, ele entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus, como diz Salomão aí no versículo 5. Então, meus irmãos, depois de ter entendido melhor Provérbios 2, 1 a 5, aquilo que Salomão diz para nós ali, e está correlacionado com a educação cristã, de nós termos visto então o valor da cosmovisão cristã, nesse dia que a gente comemora então o mês de abertura da Escola Bíblica Dominical, eu preciso então compreender a importância da Escola Bíblica, né? Para que serve esse trem? Né? É a pergunta que a gente vai perseguir aqui. Para que o crente de hoje viva uma vida cristã que agrada a Deus, viva a cosmovisão cristã, essa Velto Chanchon, viva isso, né? E aí nós vamos ver então 3 benefícios da Escola Bíblica. Em primeiro lugar, a Escola Bíblica tem que servir para promover o teu crescimento espiritual. Se não for assim, ela não vale. A Escola Bíblica tem que ser uma ferramenta para te levar a crescer espiritualmente. Se a Escola Bíblica não promover o crescimento espiritual dos crentes, eu tenho que repensar a programação da Escola Bíblica. Eu tenho que repensar quem está direcionando aquela Escola Bíblica. Eu tenho que repensar o material que eu uso para aquela Escola Bíblica. Eu tenho que repensar a formação e aperfeiçoamento dos meus professores naquela Escola Bíblica, né? O alvo da igreja, ele está em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 14, me ajuda aí, Rani. Efésios 4, 11 a 14, Paulo fala, vamos juntos? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E o 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vamos destrinchar isso aí, porque
essa passagem, essa perícope é muito legal. O alvo da igreja é pregar o evangelho da salvação. Sim, disso eu acho que ninguém discorda, né? Possamos ter poucas discordâncias, isso é lógico. Mas o alvo da igreja também é fazer com que todos cresçam espiritualmente, né? Esse texto mostra isso. É fazer com que todos cresçam espiritualmente até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, como mostra aí o versículo 13. E para que isso? O 14 dá a resposta, né? Para que não sejamos mais como crianças, arrastados como ondas e levados de um lado para o outro. Aqui ele falou outra coisa no 14, na corrigida fiel, né? Como roda, arrastados como roda, né? Arrastados como onda. Eu me perdi, como ondas levadas de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astuça com que induzem ao erro, diz aí o versículo 14. Então, o crescimento espiritual é alvo também da igreja. Para pensar, nesse mundo que a gente vive hoje, 2025, com mais de 14 mil denominações que tem no Brasil, vim para cá porque sei que aqui é pregada a genuína palavra de Deus, sem adulteração. Eu sou incapaz de dar para a Giovana um copo de água só com 1% água potável, mas 1% da água do vaso para ela. Incapaz de adulterar aquilo que eu vou dar para minha filha. Assim como também, como chefe de família que sou, e sacerdote da minha família, que zelo pelo crescimento espiritual dela, eu não vou colocar minha família em qualquer lugar que adultera, que mercadeja a palavra de Deus. Então, é preciso esse crescimento espiritual ser o alvo da igreja, com base na fiel palavra de Deus que é pregada e ensinada naquela igreja, né? E aí eu preciso entender a dinâmica de como tudo isso acontece, desde quando é a minha vida ímpia. Vamos lá, Rani. Antes eu coloquei aqui, educação cristã. O Felipe Pontes fala nesse livro, Educação em Casa, na Igreja e na Escola. Ela é a atividade que tem como propósito levar as pessoas ao conhecimento de Deus, exercida por qualquer agente conveniente preparado, familiares, professores de escola bíblica, pastores e discipuladores, executadas de modo formal e informal e destinada à formação integral do indivíduo, a sua dimensão física, emoções e espírito, que se desenvolve a partir da cosmovisão cristã. Pois bem, para sair então daquele que chega na igreja e chegar ao maduro espiritualmente, tem que passar pela cosmovisão cristã. A Bíblia, ela tem que ser o óculos que você olha tudo. Vamos lá, eu quero chegar em outro lugar. Eu quero mostrar agora aquele que chega na igreja, qual é a dinâmica que acontece até ele se transformar numa pessoa madura, né? Vamos lá. Ele está aqui, o ímpio é o homem natural, diz Hebreus 12:14, Efésios 2:1. Ele é ímpio, ele é pecador. Existem algumas frases igrejeiras que são repetidas sem nenhuma fundamentação bíblica, que a gente tem que terminar com elas. Por exemplo, a voz do povo é a voz de Deus. Se a igreja decidiu, ela está certa. Isso está correto? Não. Vox populi non est vox Dei. Quantas vezes a igreja vai numa direção que está errada? Quer ver outra frase igrejeira que a gente às vezes costuma repetir? Deus detesta o pecado, mas essa frase está errada. Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. Está errada. Porque o pecador, ele é alvo da ira de Deus. Eu até separei os versículos aqui para ler, para aqueles que não pode. Deus amou o mundo, pastor. Sim, Deus amou a humanidade, o cosmos, tudo aquilo que Ele criou, e deu o seu Filho para que houvesse redenção e reconciliação com Deus. Mas Deus não aprova aquele que quer viver obstinadamente no pecado. Salmo 21, 8, 9. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu o farás como uma fornalha ardente quando te manifestarem. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Isaías 13, 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Romanos 1, 18 e 19.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Vou repetir. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o ímpio é alvo da ira de Deus. A filiação dele não está em Deus, a filiação dele está em Satanás, né? Ele é inimigo de Deus. Romanos 5,10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Tiago 4,4, aqui na versão Nova Almeida. Gente infiel, eu gosto da revista corrigida, que ela pega pesado. Ela fala: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, aquele que se deita com o mundo, se deita com o mundanismo, comete adultério espiritual contra Deus. Adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, o ímpio é homem natural, o ímpio pecador, alvo da ira de Deus, filho de Satanás, inimigo de Deus. Vamos lá? E aí, a igreja está incumbida de pregar o Evangelho. É a missão precípua da igreja pregar o Evangelho da salvação, para que, uma vez que ela pregue o Evangelho, o Espírito Santo haja sobre a vida daquele ímpio, e uma vocação interna vai fazer ele então analisar a própria vida diante da palavra do Senhor que é pregada. E aí, vai lá, Rani, nós chegamos ao ponto 3, ao ato de conversão. Ao ato de conversão, se ele reconhecer o pecado que ele cometeu, se entristecer pelo pecado, falar: o meu pecado gerou a morte de Jesus, e se arrepender do seu pecado. E arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de vida, é decisão de mudar o seu estilo de vida. Ele pode conhecer o pecado dele, ele pode se entristecer pelo seu pecado e não decidir mudar de vida, e não há conversão, né? E uma vez havendo então a conversão, ele é justificado, ele é tornado justo aos olhos de Deus. Uma pessoa justa aos olhos de Deus, está quitada a dívida que ele tem com Deus, e finalmente ele é adotado como filho de Deus e co-herdeiro de Cristo das bênçãos celestiais. Pois bem, segue aí, né? Agora ele é um homem regenerado. Lá, anteriormente, ele estava com o coração cisa, coração de pedra, usando as palavras de Ezequiel. Agora é um coração de carne que serviu a Deus. Esse homem regenerado, pode seguir, ele entra agora num processo de santificação, ele entra num processo de crescimento espiritual. Eu vou usar aqui a nomenclatura do pastor Davi Hatcher, da Nova Igreja Batista de Manaus, onde eu me converti, né? Ele usa entra num processo que ele vai crescendo cada vez mais. O Davi Hatcher compara isso no livro Idade Espiritual, as nossas idades espiritual. Ele no início é um bebê espiritual e vai crescendo até ser uma criança espiritual, um adolescente espiritual, um jovem espiritual, um adulto espiritual, até que morre, né? Ele vai crescendo espiritualmente nesse processo de santificação. Pois bem, passa aí. O que me faz crescer nesse processo de santificação? É uma autoria dual, são duas forças que estão agindo ali. É a ação, lá na direita, do Espírito Santo, num papel passivo de santificação, que produz santificação naquele que é crente, me guiando, me orientando, me iluminando, e eu vivendo a santificação. E é a ação do próprio crente. Não é, me converti e estou nas cordas agora esperando Jesus voltar ou morrer. Não é assim. Você tem que se esforçar nesse caminho, você tem que se desenvolver a sua salvação, né? Muitos crentes se convertem e não desenvolvem a salvação, e permanecem bebê espiritual por anos dando trabalho na igreja. O ladrão da cruz se converteu ali perto das 3 horas da tarde. Jesus falou que ele estaria com ele ainda naquele mesmo dia, lá no paraíso, lá no seio de Abraão. Ele não teve tempo de desenvolver a sua salvação, morreu bebê espiritual, mas vai ser glorificado, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? A gente, enquanto está aqui na terra, a gente tem que desenvolver a nossa salvação. E o que então o crente
nesse papel ativo de santificação, ele tem que fazer para desenvolver a sua salvação. Passa um aí, por favor, acho que isso aí está aqui, ó. Tá, ampliou um pouquinho. Mortificação diária da carne, obediência aos mandamentos de Deus. Como eu vou obedecer se eu não conheço? Olha a figura da EBD entrando aí, né? Santificação no sentido de manter-se afastado do pecado, purificar-se continuamente, leitura da Bíblia, olha a EBD, meditação devocional, olha a EBD, oração, adoração, testemunho. O que eu vou testemunhar se eu não estudei isso? Comunhão cristã, que a EBD a gente vai ver também, permite isso. Autodisciplina, domínio próprio, demonstrações mútuas. Como é que eu vou admoestar meu irmão se eu não sei biblicamente o que falar? Vou falar do meu bom senso? Né? Não é assim, né? Viver em comunidade, confissão, arrependimento, entristecer-se com a própria desobediência, alegrar-se com a salvação, gratidão a Cristo, discipulado, ouvir a pregação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, desenvolver as bem-aventuranças e viver os paradoxos da cruz. Passa aí, por favor, Rani. Desenvolver as bem-aventuranças, né? Que estamos vendo com o pastor André Ófalo nos sermões de quarta-feira, na série de Mateus 5 do Sermão do Monte, né? Humildade de espírito, pacificador, os que choram, perseguidos por serem justos, mansidão, misericórdia, pureza de coração, injuriados por causa de Jesus, sal da terra, luz do mundo, né? Desenvolver isso na sua vida, paradoxos da cruz, né? Aquelas palavras, pode passar, que são aparentemente contraditórias, né? Mas elas têm a verdade ali, né? Do visível olhamos para o invisível, somos primeiros quando servimos, somos exaltados quando nos humilhamos, tornamos-nos sábios pela loucura da pregação, tornamos-nos livres sendo escravos da justiça, possuímos tudo e não temos nada, quando somos fracos então somos fortes, triunfamos na derrota, gloriamos nas fraquezas, vivemos pelo morrer. Passa, por favor. Então tudo isso compõe o que o crente tem que fazer para crescer espiritualmente. Não é, me converti, agora está tranquilo, vou viver sem me dedicar, porque eu recebi a salvação de graça e o Espírito Santo está agindo na minha vida. Vai continuar sendo um bebezão espiritual ao longo da vida, né? Então isso tudo faz crescer espiritualmente. Pode passar, por favor. Até que chegar a morte física, se Jesus não vier antes. Até que você é chamado para a presença de Deus. E você então morre, vai para o seio de Abraão, e lá no seio de Abraão, você morre, o teu corpo fica aqui na terra, é o momento em que consegue finalmente separar corpo, alma e espírito. Isso que o Elon Musk está falando de, ele consegue separar o espírito dele para ser colocado em corpos mais novos. Isso é uma grande balela. O que se consegue separar corpo, alma e espírito é a morte, né? O seu corpo é comido pelo bichinho da terra e você segue lá, alma e espírito, para o seio de Abraão. Chegou no seio de Abraão, encontrou a igreja gloriosa, viu Jesus lá, e nesse encontro face a face com Jesus, você é glorificado espiritualmente. Você nunca mais vai pecar. E está lá a igreja toda trabalhando, ativa, não é descansando, não é só cantando, é trabalhando ativamente, né? Aguardando Jesus voltar, quando você vai ter a glorificação corporal que Paulo tanto fala em 1 Coríntios 15, e nesse momento você vai receber um corpo glorificado. Então você observa todo esse caminho que é feito, a boa obra que Jesus deseja completar em cada um de nós, é essa glorificação corporal, mas tem todo um processo até lá. Pois bem, ao frequentar a EBD, o crente desenvolve então uma fundamentação muito sólida para vencer os desafios que a vida impõe a ele, porque pretende-se com a EBD que ele se torne um adulto espiritual e pare de dar as cabeçadas que a gente dá na vida, os erros bobos que a gente cometia lá no início da conversão. A frequentar a EBD, o crente desenvolve uma base muito sólida para que ele seja um genuíno e verdadeiro discípulo de Jesus, seguindo a Jesus, né? E fazendo a obra de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto, né? A EBD, ela permite, ela promove o nosso crescimento espiritual. Outro benefício da EBD é promover a comunhão, promover a edificação da comunidade, a edificação da igreja.
né? Pelo menos é o que diz Hebreus 10, 24 a 25, o texto que a gente falou sobre ele hoje de manhã. Bota ele, por favor, aí, Rani. Vamos ler mais esse texto, né? E consideremos-nos uns aos outros, junto comigo, irmãos, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Aquele dia que é a volta de Jesus, se já estava próximo na época de que, quem escreveu Hebreus, pastor tem o Lucas, né? Na época que o escritor de Hebreus escreveu isso, né? Ainda mais agora, ainda mais fica iminente, alguns já conseguem até ouvir a trombeta de Jesus voltando. Ela não tocou, mas alguns já estão ansiosos com tudo isso. É a EBD quem promove a comunhão dos irmãos na fé. É o que esse texto quer mostrar, né? Ajudando cada um a estabelecer dentro da igreja relamentos saudáveis, estabelecer relamentos edificantes. A EBD permite que cada crente aqui tenha um ambiente propício para compartilhar suas experiências, para orar um pelo outro, um ambiente adequado para que a gente dê o apoio mútuo que um ao outro precisa. É por isso que não tem como existir o crente nominal, né? Ou é crente ou não é. Não tem essa coisa de falar, bota aí que eu sou batista. Não, ou você é verdadeiramente batista, batistão, como a gente costuma dizer, né? Ou você não é. E nem tem como existir também um crente desigrejado, né? O crente desigrejado, né, é uma desculpa comum no tempo de hoje, principalmente depois da pandemia, né? Desculpa comum para aqueles que quebram a cara numa igreja ou outra, às vezes são obviamente maltratados na igreja, mas isso faz parte da vida cristã. Tem que olhar para Cristo e não para quem está tratando mal, né? E aí não vou sair da igreja, cansei disso tudo, né? Nem o crente nominal, nem o crente desigrejado, segundo Hebreus 10, 24 e 25, nenhum deles consegue amar uns aos outros. Não dá. Eu estou em casa sozinho lá no meu bunker, como é que eu vou amar o meu irmão? E às vezes, vamos dizer, né, a verdade aqui, o meu irmão que pisa no meu pé, né? Amar a Cris e Joel, maravilhoso, é tranquilo, é água na canela, tem um casal maravilhoso, né? Vai amar o André Bonella aqui, é difícil, né? Então, amar o irmão que pisa no meu pé, em casa eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo animar uns aos outros na prática das boas obras. Não dá, eu estou em casa sozinho. Como é que eu vou participar de todos os projetos, uma campanha missionária, levar a palavra a todos os cantos do mundo como Deus me ordenou? Não dá, né? O crente nominal e o crente desigrejado, né? Se é crente, ele está isolado, ele não está sendo igreja. Ele não está participando desse empreendimento que Deus criou para nós. Mas a EBD, ela fortalece a comunhão para que a igreja também seja fortalecida. A comunhão, ela não pode ser um fim em si mesma. A comunhão não pode dizer, nós estamos aqui, ó, vivendo essa comunhão gostosa, só nós, não deixa entrar mais ninguém não, fecha a porta aí, é só nós aqui, não sei o quê. Essa comunhão, ela está fadada a acabar logo logo, porque nós somos pecadores, nós somos insuportáveis. Se não é a misericórdia de Deus sobre cada um de nós, presta atenção nisso aqui, hein? Se não é a misericórdia de Deus sobre cada um de nós não valemos nada, gente. A diferença do André sem a misericórdia de Deus por um traficante, um pedófilo, um terrorista, um assaltante, não é nada. Eu sou igualzinho o camarada lá do Hamas que está lançando míssil sobre a cabeça dos outros, que está estuprando as mulheres e crianças judias. É a mesma coisa, não muda nada. O que muda é a misericórdia de Deus que está sobre mim, né? A EBD, ela fortalece a igreja, porque ela cria uma comunhão que vai fortalecer a igreja, para a igreja cumprir a missão que ela tem. Compreende isso? A comunhão não pode ser um fim em si mesma. A comunhão tem que ser alguma coisa que vai fortalecer a igreja, para a igreja cumprir a missão que ela tem, para ela cumprir o propósito de levar o evangelho a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Uma igreja que tem seus crentes frequentando a EBD é uma igreja fortalecida na palavra, é uma igreja que os seus crentes são maduros e ele vive uma boa comunhão que vai fazer a igreja
querer ganhar o mundo. Eu lembro da Igreja dos Povos de Toronto, assim como quando eu comecei, primeiro ano do Seminário Teológico Betel, tinha uma professora de missões lá, Denise Alcaide, né? Porque ela era tão severa que se chamava ela de Denise Al-Qaeda, né? Essa mulher, ela me vê com um livrinho de bolso, um pocketbook assim, o clamor do mundo, né? De Oswald Smith. Ela falou: eu não passei esse livro para você ler. Eu falei: tá bom, mas dá licença, eu comprei. Estava ali na livraria e comprei. Não é para você ler esse livro. Eu falei: agora que eu vou ler mesmo, né? Ele está me proibindo, né? E o livro era maravilhoso. Era da Igreja dos Povos de Toronto. Ela chamava Igreja dos Povos porque a missão que a igreja estabeleceu para ela é conquistar todo mundo, é tentar apoiar o projeto missionário em todo mundo. E o que ela fazia? 90% do que ela arrecadava, ela envolvia em missões em todo mundo e vivia com 10%, e esse 10% sobrava dinheiro de uma igreja com 80 mil membros, né? A Igreja dos Povos, né? A igreja com a boa comunhão, ela está fortalecida para pregar a palavra de Deus em todo mundo. Ela é forte, ela é unida, ela é envolvida no mesmo propósito de que vai fazer converter os ímpios. Uma igreja com a boa comunhão, ela não quer perder tempo com ressentimentos, ela não quer perder tempo com fofoca, ela não quer perder tempo com mimimi, né? A gente fala assim: essa geração é a geração mimizenta. Eu acho que todos nós estamos nos tornando mimizentos, né? Uma igreja com um propósito muito bem definido, ela deixa essas coisas de lado. O foco dela é apoiar missões, né? Ela não quer perder tempo com coisas que nos distanciam do caminho que Deus traçou para a gente andar, né? Por quê? Porque seus crentes são maduros espiritualmente, porque seus crentes vivem congregados numa igreja edificada pela palavra e, sobretudo, numa igreja que está fortalecida para ela cumprir o mesmo propósito, toda em unidade. A comunhão é para isso, né? A comunhão é para isso. Outro benefício da EBD para a igreja é que a EBD possa se tornar, terminando, uma ferramenta que promove a formação de líderes. Isso é muito pertinente no mundo de hoje, né? A EBD é a oportunidade para formar pessoas capacitadas para servir a igreja, para fazer a obra de Deus, e assim a sociedade ser uma sociedade melhor. Ah, pastor, o mundo já é maligno, então vamos largar esse mundo aí. Não é assim não. Calma, gente, calma. Esse mundo foi construído por Deus. Ele falou que a coisa era boa. É claro que o pecado vem distorcer muita coisa, mas esse mundo é bom. A gente tem que tentar viver e fazer dele um mundo melhor até que Jesus volte. Essa é a missão da igreja. Não é a larga de mão. Não é assim não. Vamos tentar fazer a nossa vida em casa ser melhor, começando por dentro de casa, a sua vida pessoal ser melhor, né? E daí a sua escola melhor, sua faculdade melhor, seu trabalho melhor, sua vizinhança melhor, seus parentes viverem uma vida melhor, né? Então, os líderes, uma IBD boa é aquela que forma líderes em conformidade com a palavra de Deus para fazer a obra de Deus e criar um mundo melhor, né? Lembra dessa Hannah Ball, né? Lá em 1769, naquela condição drástica de analfabetismo generalizado, e ela falou: vou fazer aquilo que está ao meu alcance, eu consigo fazer uma mulher dessa sociedade machista que era naquele tempo, eu consigo fazer isso aqui, e fez diferença. E fez diferença com aquilo que estava ao alcance dela. Eu cansei de ver igrejas que conduzem programas de EBD e não formam líderes, que ensinam aquilo que não vai levar a lugar nenhum, né? Igrejas que misturam psicologia, autoajuda, psicanálise, coach, liderança corporativa, uma revistinha que não tem nenhuma orientação pedagógica cristã, que não tem ministras formadas para orientar a igreja. E aí, cara, a igreja fraca na palavra, qualquer coisa o pessoal está dando amém. Me dá isso aqui. Ah, amém, que coisa boa. De quem é? Mary White. E é dos adventistas, né? Você está dando amém por qualquer coisa, porque não conhece a palavra. Eu tenho me perdoe, eu não demoro mais de 5 minutos. Eu tenho uma teoria de que o neopentecostalismo, a terceira onda de pentecostalismo, e várias heresias entraram na igreja protestante a partir da década de 80, quando terminamos aquelas uniões de treinamento que tinha 5 horas da tarde, que era mais uma oportunidade da gente ensinar a Bíblia ao nosso pessoal. Não sei se o pastor André concorda com isso. E a gente deixou então de ter mais uma oportunidade de trabalhar os crentes. Ah, não vamos fazer isso não, que é o horário do futebol da Globo. Ah, não vamos fazer isso não, porque tem um shopping também, eu quero ir para o shopping lá, no templo do consumo, né? E essas coisas todas foram
nos afastando da palavra de Deus, né? Uma igreja que não valoriza a EBD formando líderes, ela mercadeja a fé, porque ela está prostituindo a pura palavra de Deus que é ensinada. E aí ela vai ensinando aquele mesmo rame-rame de sempre, né? Aquela mesma ladainha. São programas de EBD que não valorizam a Bíblia, programas de EBD que não servem para coisa nenhuma, né? O programa tem que ensinar a Bíblia e tem que ensinar a Bíblia com aplicabilidade do conhecimento bíblico na igreja, para que a igreja ela se beneficie daqueles que estão sendo formados para liderar a igreja. Porque se não for assim, você cria vaca de Bazã. Aquelas vacas lá de Amós, capítulo 4, versículo 1 a 3, você não cria líderes, né? Amós, capítulo 4, fala do juízo de Deus contra as vacas de Bazã. Bazã era uma região com planícies, com bons pastos, né? Pastagens verdes, né? No oriente do Rio Jordão, e lá tinha vacas que eram muito fortes, né? Todos que eram muito fortes, né? Porque eles eram muito bem alimentados com bons pastos, enquanto os países do entorno estavam todo mundo passando fome, né? Pessoas pobres, necessitadas, passando fome e sendo oprimidos, né? Vaca de Bazã não está nem aí para o ensino bíblico que é colocado, se vai formar líder, se não vai, né? Vaca de Bazã só quer absorver o conhecimento bíblico para si só. Farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Mas o juízo de Deus vem, né? Programas que ensinam a Bíblia sem aplicabilidade do conhecimento bíblico, criando então vacas de Bazã e não líderes, né? Crentes que só têm o conhecimento bíblico para usar na própria vida dele, para usar para se ensoberbecer, porque o conhecimento bíblico te leva a se ensoberbecer, né? Programas que te envaidecem e não criam líderes que sirvam. Mas esse texto de Efésios 4, 11 a 14 que a gente leu, no versículo 12, diz que Deus dá dons à igreja para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para formarem líderes que farão a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo, né? E é por isso que muitos autores vão dizer que uma igreja tem que ser medida não pelo número de membros que ela tem. Ah, tem 100 mil membros, tá, e daí? Né? Ela tem que ser medida pela quantidade de líderes capacitados para fazer a boa obra que ela tem. Porque o avivamento é uma condição da vontade de Deus. Ele coloca o Espírito dele para fazer o avivamento onde ele quer. Se a igreja está preparada com bons líderes, ela vai unir a oportunidade com a competência, Deus vai começar um trabalho ali e aquela igreja vai naturalmente crescer, porque ela tem líderes capacitados para liderar aquela obra, ela está pronta, aguardando aquilo que Deus vai fazer por ela. Então é pelo estudo da palavra e pela prática da fé que a PID, então, ela contribui para mais e mais crentes desenvolverem habilidades de liderança e serem, então, instrumentos de transformação. Então a gente viu 3 benefícios da EBD. A EBD, ela promove o desenvolvimento espiritual e a formação integral do crente, né? Promove o nosso crescimento espiritual. A EBD, ela promove um ambiente para você compartilhar suas experiências, suas orações, o apoio mútuo, ela promove a edificação da comunidade, a comunhão. A EBD, ela dá líderes capacitados para servir a igreja e fazer uma sociedade melhor, famílias melhores, uma escola melhor, uma universidade melhor, um trabalho melhor, uma vizinhança melhor, um país melhor, né? Isso tudo em conformidade com a vontade de Deus, né? O que fica de final de tudo isso para nós, irmãos? Que se você não está frequentando a EBD, o momento de você se arrepender diante de Deus e passar a eleger isso como algo prioritário na sua vida é hoje, né? Você não pode abrir mão disso que vai fazer você atingir todos esses objetivos que Deus coloca diante de você, né? E aí você precisa ser um crente completo. Se você não está frequentando a EBD e não está trazendo o seu filho para a EBD, porque tem, né? Eu sei que aqui não acontece isso, mas tem igreja que o camarada leva o filho dele lá, vai contigo quanto mais tarde, né? Bota ele na igreja e volta para casa, né? Se você não está frequentando a EBD e não está trazendo o seu filho também, se arrependa então duplamente, porque a gente não pode brincar de vida cristã e tem que realmente viver a vida cristã do jeito que Deus quer que a gente viva, né? E se você está frequentando a EBD, fica esse desafio para você. Você precisa olhar o mundo a partir da cosmovisão cristã, né? Lembre-se aí de Provérbios 2, 1 a 5. Você precisa ver as coisas desse mundo junto com seus filhos a partir dessa cosmovisão cristã,
a partir do óculos de Deus, para que então você entenda o que é o temor ao Senhor, que Carlos Henrique muito bem falou no culto noturno da semana passada, e para que você ache o verdadeiro conhecimento de Deus. Muita gente reclama, eu não sei qual é a vontade de Deus para cada um de nós. A vontade de Deus já está revelada aqui no aplicativo do seu celular com a Bíblia, a vontade de Deus já está revelada aqui na Bíblia, então eu vou ter que trocar porque eu não consigo chegar mais nada nela, eu tenho que pegar a Bíblia de letras gigantes para mim. Né? A vontade de Deus está revelada aqui, irmãos. Cabe a nós vencermos tudo que há de ruim em nós para que nós possamos cada vez mais estudá-la. Cabe a nós desvendarmos e buscarmos como ouro e prata, como algo valioso, essa vontade de Deus para cada um de nós. É por isso que a EBD ela é capaz de atender essa demanda de formar líderes, de fazer a comunhão, de fazer você crescer espiritualmente. Né? A EBD, agindo assim, ela vai aprofundar a sua fé, ela vai fazer você cada vez mais ser fortalecido com a comunhão dos irmãos em torno do propósito que Deus deixou para nós, a sua igreja. Ela vai fazer com que você seja um grande agente de transformação da Igreja Batista de Vargem Pequena em todo local que você botar a planta dos seus pés. Ela é essa oportunidade única de você enriquecer a sua vida espiritual, de você se tornar um adulto espiritual, para que você aprenda a vontade de Deus, para que você cumpra os ensinamentos bíblicos, para que você tenha o meu pensamento alinhadinho com o pensamento de Deus. Né? Fazendo assim, você vai experimentar todos esses anos que a gente tem ainda, antes de chegar lá no seio de Abraão e ser glorificado espiritualmente, vai fazer com que você experimente cada vez mais da graça e do amor de Deus. Amém? Vamos orar? Santo Pai, obrigado.